tarde, pessoal. Estamos aqui novamente para mais um programa Prozeiro sobre Moda com Carla Octar. É um prazer recebê-los aqui, nossos ouvintes, fiéis ouvintes que tanto prestigiam o nosso trabalho. Depois das festas de comemoração de 20 anos da TV Tudo Web, estamos aqui de volta para falar hoje de um tema muito atual, que foi sobre o São Paulo Fashion Week na 59ª edição. É a primeira edição de 2025. Essa edição, gente, foi muito especial. Por quê? Porque ela marcou o início das comemorações dos 30 anos da São Paulo Fashion Week. Então, foram apresentados desfiles de 17 marcas que são referências na moda brasileira. Os locais aqui em São Paulo que foram palco desses desfiles maravilhosos foram o Shopping JK Iguatemi e outros locais de destaque da cidade, espaços históricos e contemporâneos. Nessa São Paulo Fashion Week, 30 anos, foi uma jornada de transformação na moda brasileira. Esse foi o tema levantado pelos desfiles, pois foi uma volta às origens do evento, resgatando toda a história do sucesso dessa iniciativa pioneira de Paulo Borges, que é o idealizador da São Paulo Fashion Week. Gente, nessa edição especialíssima, observou-se a convergência entre práticas circulares e sustentáveis, uma experimentação estética e narrativas culturais, com criações que reforçarem toda essa potência criativa da temporada. A força que os estilistas têm na moda se uniu para mostrar uma moda em transformação, que está em constante evolução, constante transformação, comprometida com uma expressão autoral, sustentabilidade, identidade, pertencimento e território. Então, todas essas narrativas foram levadas para os palcos dos desfiles. Surgiram lá novas linguagens visuais e simbólicas. As marcas ampliaram a definição do luxo e transformaram a moda em meio de diálogo com os temas do cotidiano. Gente, 3 décadas de existência não é para qualquer um, né? São 30 anos que o São Paulo Fashion Week existe e se consolida como um território de expressão artística, inovação cultural, conectando redes criativas e projetando a moda brasileira globalmente. Gente, a moda brasileira é muito bem vista e muito bem aceita no exterior. Então, a gente é referência já para a moda do exterior, graças a iniciativas como essa com o São Paulo Fashion Week. Para vocês terem uma ideia de números, cifras, investimentos que superam 900 milhões de reais. O evento já teve conteúdos transmitidos para cerca de 100 países, alcançando um público superior a 1 bilhão de pessoas. Presencialmente, mais de 3 milhões de pessoas já participaram de algum desfile. Então, gente, para vocês verem a grandiosidade que é esse evento, como ele move, né, tanto a nossa história nacional como lá fora, internacionalmente. Encerrado em 11 de abril, portanto muito recente, mesmo com desfiles menores, nenhuma coleção deixou a desejar, pessoal. Os estilistas trouxeram bagagens para esta temporada de outono e inverno 2025 com muita diversidade, novas possibilidades e para diferentes ocasiões. As tendências, gente, eu vou dar aqui uma pincelada no que foi passado ali naquelas passarelas. As ombreiras são um momento. Quem que lembra aí dos anos 80, 90, a moda das ombreiras? Pois é, elas estão de volta e garantem personalidade e autenticidade à produção. Looks no estilo office também foram bastante revisitados nessa temporada da São Paulo Fashion Week. Então, gente, vestir-se também as mulheres com versões em tecidos tons de nude. Então, o nude está muito presente nessa nova temporada de outono e inverno. As cores, além do nude, que muito se destacaram também nas passarelas foram o amarelo manteiga e o marrom, tá? São mais usados pelas grifes e também o base, o preto e branco, voltou à cena, destacando-se para as listas, poás, estampas geométricas e muitas texturas. Gente, novas bermudas, novas formas de apresentar as bermudas, chamados jots, não são shots, mas jots com J. Tá? Então essa foi definida como o top 5 da temporada, para contextos mais casuais e sportswear.
estampas alternativas ao jeans. O modelo é bem despojado, garantindo conforto na produção. Eleva-se o nível das peças básicas para o status de GIT, tá? Marcando-se assim um design único e diferenciado. Marcas que usaram e abusaram desse estilo foi o Den Desejo, Pied e Minimal. Gente, silhuetas desenhadas nunca mais. Então, para fugir da mesmice, levou-se mais sinuosidade para as respectivas coleções. Então, cinturas rebaixadas, mangas volumosas, produções tridimensionais, looks com muita autenticidade. Quem explorou bastante isso foram as marcas como Normando e Vaida Simbeiro. Gente, então quanta criatividade, né? Quanta ousadia presente nessa temporada. Destaque, gente, para sobreposições. As sobreposições são a cara do outono. Por quê? Justamente pela variação brusca de temperatura da época. Então, entre uma calça e um casaco, pode-se colocar ali um espaço para uma saia, assim como um cinto, para finalizar a construção de um visual. Destaques do desfile da Pied, gente. Marcou o último desfile da 59ª edição da São Paulo Fashion Week, de forma autêntica e cheia de personalidade. Vamos pontuar aqui alguns destaques dessa marca maravilhosa. Então, estilo street e jovem, peças que fugiram do estereótipo dos looks esportivos convencionais, designs que conversaram entre si, aliando estilo e conforto do jeans ao moletom. Jaquetas no modelo oversized, aquela amplitude de padrão, de padronagem que você já conhece, misturas diversas de cores, estampas e texturas. E, gente, tudo isso ao som de trilha sonora de Marcelo D2, tá? Um grande cantor aí nacional, como prova da simbiose entre moda e música, que foi tema de um dos nossos capítulos aqui do nosso programa sobre moda e música. E isso para vocês verem como a moda está muito aliada à música, gente. Então, elas estão intrinsecamente ligadas, é uma forma de se apoiarem para promover o trabalho de um e de outro. Então, esses dois universos muito se conversam. Então, gente, e também aliou-se aqui nessa temática ao som que Marcelo D2 moda e futebol também foi tema, o esporte foi tema também desses desfiles da marca Pied. Então, gente, teria o som ao fundo, gritos de torcida, batidas de rap, trap e funk. Então, criou-se todo um ambiente similar ao de um clube de futebol. Então, para vocês verem como todos esses territórios conversam entre si. Moda, música, esporte e futebol. Muito legal, né, gente? Essa simbiose. O futebol, gente, não é só o esporte. Então, mais do que está provado, que ele entra aí na moda como um estilo de vida, tá? Muito além do esporte. Então, é um tipo de identificação nacional entre a sociedade, tá? Então, para vocês verem o que combina nessa questão aí de você trazer o futebol para a moda, é só você revisitar os acessórios como bonés, buckets e cachecóis. Então, você vai ficar aí super antenado com as últimas tendências. Gosta de futebol e gosta também de moda, é muito possível os dois caminharem juntos. Participação de artistas na passarela, gente, com uma representatividade dentro e fora do campo. Tá? Exemplos de pessoas que passaram por lá. Zé Momberto, o MC Cabelinho e o TZ da Coronel. Gente, olha quanta gente famosa, né? Para vocês verem como a moda movimenta, né, gente? Movimenta todos os campos da nossa sociedade. Pinturas faciais. Tradição de algumas torcidas se manteve, fazendo referência até mesmo ao costume de outros países. Na Copa, que isso é muito grupesista, né, gente? Assistir Copa do Mundo é sinônimo da gente ver aquelas maquiagens artísticas com as bandeiras dos países nos rostos. Então, colocou-se essas pinturas faciais nos desfiles também, para dar todo esse tom de esporte, de estilo, de vida e de futebol. Cores em destaque aqui, o azul e branco, o amarelo e creio. E o ponto alto aqui, o significado do esporte para a população possuidora, gente. Então, é muito próximo que tem essa conversa do consumidor com a moda quando se traz o esporte e o futebol para mais próximo.
desse universo. Agora vamos passar a falar sobre os destaques do desfile da Minimal, outra marca aí super conhecida, super famosa entre os estilistas. Ela foi, para vocês terem uma ideia, ela foi estreante nessa semana na moda, no local JK do Ateni. Já é tempo de estrear nas passarelas, porque é uma marca que já vem ali com muita força, né, com muito significado para a moda brasileira. E ela inovou, de fato, trazendo algo muito inédito para essa edição, trazendo básico, sem cortes ousados, sem cores circulares, mas com uma promessa do que o menos é mais. Então, gente, aqui foi um apelo àquele tema que eu já também trouxe para vocês aqui no nosso programa sobre o minimalismo na moda. Então, essa marca quis reforçar essa tendência do minimalismo, que é muito chique e é muito convencional, é muito legal você pegar e ser parte desse minimalismo, porque você vai ter um visual sóbrio e ao mesmo tempo casual. Gente, 3 pontos cruciais que eles deram destaque aqui, para sobreposições inteligentes, tá? Fazer com que o básico chame a atenção, misturando camadas de peças ou até muitas peças simples em o mesmo look, tá? Ao postar em camisas por cima de segunda pele, por exemplo, ou até mesmo em jaquetas e moletons. Gente, é o momento agora das maxi bags, tá? Como um complemento aí para os looks, usando diferentes tipos de bolsa, tanto as micro com as pequenas e delicadas, quanto as maxis grandiosas, felpudas e também as mais básicas, sem estampas. Então, a moda dos anos 2000 voltou nessa questão dos acessórios das bolsas, com toda certeza, e até uma coleção mínima adotou esse visual da maxi bag. Então, gente, você aposta num look monocromático, por exemplo, você tá ali de acordo com a tendência minimalista, dando destaque para um ponto focal do seu look, que pode ser a maxi bag. Fica muito chique, fica muito elegante. E outro ponto de destaque aqui dessa marca é o Upcycle, gente. É aquele papel sustentável que volta a estar em destaque, tá? Tanto o moletom como o jeans, como outros tecidos apresentados, foram feitos com essa técnica, utilizando-se restos de materiais que estavam no acervo da marca, fazendo com que antigas peças ou tecidos virassem outfits completos e incríveis. Então, gente, é aquela preocupação sempre constante com a sustentabilidade. Então, isso é muito importante, é muito trazido aqui por todas as marcas. Gente, agora vamos falar sobre os destaques do Lino Villaventura, outro estilista famosíssimo, que celebrou os efeitos da natureza, exibindo diversas peças tensadas a dedo, com muitas texturas e formatos. Então, isso no 3º dia da São Paulo Fashion Week. Deu efeitos sonoros simulando tempestade para você ver como os elementos da natureza conversam muito quando se trata de moda, são objeto até de inspiração, tanto para os looks em si, como até para os efeitos sonoros de um desfile, gente. Então, as peças apresentadas focaram nas texturas e no volume, com rendas e ondas. O ator Samuel de Assis, gente, ele brilhou com uma produção monocromática no branco, com uma camisa totalmente desconstruída, repleta de texturas, mangas longas e gola alta, com um efeito de patel rígido e com uma calça no estilo pantalona. Peças de diferentes modelos entre vestidos midi, golas altas, mangas longas e tons terrosos e preto. Calçados, pessoal. Saltos e tênis, tá? Então, contraste aqui para determinadas ocasiões, o salto vai bem, mas de tênis vai bem para quase todas as ocasiões. Com destaque para um tipo de cobertura nos pés, parecendo uma bota. Agora, gente, para essa temporada de outono e inverno, tá muito na moda também aquelas sandálias que imitam bota. Então, você vai ver lá, ela tem salto, ela tem umas aberturas laterais, mas tem toda uma cobertura na parte frontal dos pés, subindo até a altura dos tornozelos. Isso tem sido muito visto nos editoriais aí e também nas publicidades de calçados em geral. Então fica aí a dica minha para você ter aí um sapato diferenciado para essa temporada. Não é tão quente como uma bota e não é tão aberto como uma sandália. Então fique esperto nessa dica.
Looks all black, pessoal. Texturas e formas, peças mais descontraídas, com recortes, costuras em branco e metal, brilho, modelos com franja, com movimento, peças oversized como destaque para a noite. Para vocês terem uma ideia, gente, nessa marca desfilou até o ator Reinaldo Giannichini, e ele se destacou pela escolha das peças. Ele produziu todo um look no all black, todo preto, camisa de manga longa com diversos recortes, calça pantalona e tênis. Fica muito estiloso. Gente, efeitos sonoros e luzes mais alegres trouxeram o brilho como de um arco-íris após a chuva. E aí, o estilista usou e abusou dos tons de azul e laranja nos vestidos midi mais soltos e carregados de brilho. A Tiziane Pinheiro surgiu na passarela como um sol, exibindo transparência, um vestido trabalhado no brilho que se destacou pela pluralidade de cores, do azul até o verde. Peças com designs diferenciais compuseram também uma trilha sonora dramática de fundo, aí dando destaque para as formas e texturas, degradês e mordaço. Gente, como conclusão disso aqui, notou-se que foram de estilos grandes e cheios de autenticidade, repleto de referências à natureza, com design único, apresentando bom louvor e personalidade, mais uma coleção impecável, cheia de movimento e originalidade. Olha como até os efeitos sonoros podem marcar aí todo um cenário para uma desfile de moda, né, gente? E até todo um marketing sonoro está por trás disso tudo, né? É o que eu falava para vocês aqui em algum outro programa, que o marketing também da sonora está muito ligado na questão da moda e música, porque quando você vai comprar uma peça, por exemplo, de praia, se você tem todo esse som de mar, isso tudo faz com que você já vá chegando no ambiente e fique mais impulsionado ao consumir. Então, é muito bacana notar sobre isso também. Agora, pessoal, vamos passar para os destaques do desfile de Dail Mitman. É um estilista conhecido por trazer diferentes tipos de inovação para as passarelas. Então, gente, ele fez uma diferença aqui gritante sobre o tamanho das peças. Na edição anterior, observou-se modelitos gigantescos, e nesta edição atual, ele preferiu mostrar um lado mais sensual, com modelitos mais justos ao corpo. Tá? Então, ele trouxe um desfile inovador, com alta tecnologia envolvida. Destacou o cânhamo, que é uma fibra ecológica que não necessita de pesticidas, sendo muito menos poluente. Olha aí a preocupação com a sustentabilidade, gente. Então, muito interessante. Até procurar tipos de fibras diferentes para proteger o meio ambiente. Então, ele brincou com texturas e tecidos em um cenário de futuro distópico, trazendo tecnologia a usar detalhes nas suas peças feitos a partir de impressão 3D, como a Hips Belly, que foi a primeira bolsa impressa totalmente em 3D da marca. Ele mostrou aqui com tendência nos acessórios, os body chains, que são aqueles colares que vestem o corpo, adereços na cabeça, cinturas baixas e recortes estratégicos, pés com clássico All-Star e uma versão mais moderna da Converse. Como famosas na passarela, ele trouxe a Polka, a Débora Seco e o rapper K-Black. Recentemente, ele vestiu a Shakira em sua mais nova turnê mundial, para vocês verem o alcance, né, gente, desse estilista. E compara-se essa coleção a um álbum musical, comparava Cromática, de 2020, de Lady Gaga, tá? Então, mais uma vez aí, a conversa entre a moda e a música. Recentemente, né, pessoal, nesse fim de semana, de feriado prolongado, teve aí aquele mega show maravilhoso de Lady Gaga, né? Que foi uma explosão de dança, música, visual, brilho, enfim, tudo que é tendência foi mostrado ali. Então, para vocês verem como é forte essa presença da moda com a luz. O final de desfile teve Débora Seco, tá? Que surgiu como um ser do futuro, uma mescla de humanoide com robô, nascendo em meio à passarela. Então, foi um desfile tanto quanto ousado e futurista. Gente, a coleção batizada de Mavabares
da UF desfilou no primeiro dia da temporada em clima de circo, sob um picadeiro. Então aqui trouxe elementos de cultura, né? Elementos estéticos do circo, como bilhetes antigos aparecendo em acessórios com cintos e fivelas, looks com modelagens mais largas, com referências de um espetáculo artístico. Aqui, gente, é a alusão e a eleição ao tema da moda e arte, que também já foi trazido em outra oportunidade aqui para vocês verem como moda é tudo isso e muito mais. É uma conversão entre um passeio entre a cultura, entre a arte, a música e etc. Gente, então a moda é muito mais do que se vê aparentemente. Ela é um próprio instrumento de comunicação e manifesto. Então, você viu nessa São Paulo Fashion Week muitas coleções livres, sem necessariamente se prenderem ao tema, mas com foco na desconstrução de roupas e técnicas de corte, costura e modelagem, além da valorização do trabalho artesanal e de tudo aquilo que foi feito à mão. Então, como tendências gerais, a gente pode pontuar aqui que se destacou os volumes nos ombros e quadris, elementos estruturais oversized, que é aquela padronagem ampla, animal print, lingerie à mostra, slip dress, sobreposições, veludo, xadrez, camuflado, listras, ombreiras e látex. Então, tudo isso para estar em alta, tudo isso está reforçado para essa temporada de outono e inverno 2025. Então, você pode usar, abusar e apostar dessas tendências que você vai estar super dentro do que tem de mais atual. Se você gostou desse vídeo, curte lá, compartilha também com os amigos. Espero que tenham gostado. Beijos e até a próxima.